Uma ideia? Vamos ler aí rapidinho. Lucas 1:41, verso 67. Corre aí. 1:41. Isso. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha aí. Foi cheia do Espírito Santo. E o João Batista, ele veio para uma missão maior? E ele veio cheio do Espírito Santo desde onde? Desde o ventre. Pronto. 67. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Meu Deus, meu Deus. Zacarias não já tinha Deus na vida? Zacarias não era um homem de Deus? Mas para ele ser dominado por uma ação profética, o que foi que entrou nele? Ele foi cheio do Espírito, ele foi revestido. Ô meu irmão, não negue a ação do Espírito Santo não. Vamos ler mais. Atos 4, 8 e o verso 31. Rapidinho, lê aí. Eita, rapaz. Atos 4, 8, 31. Isso. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a Jesus com ousadia, a palavra de Deus. Todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. É o mesmo verbo. Agora, 31, verso 31. 31. É do mesmo capítulo. E tendo eles orado, já? Já? Tu leu o 8? 8 não. Vai, o 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, vós anciãos de Israel. Muito bem. Aí o 9:17. 9:17. Do mesmo livro. 9:17. 9:17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Paulo não poderia fazer missões como ele vai fazer nas províncias romanas, né? Ele não vai, nessas 4 regiões, está aqui no texto, ele vai fazer missões, mas ele não vai fazer na cabeça dele, ou na visão dele, ou seco, ou só porque tinha conhecimento. Ele vai revestido de poder. Tá aí. E aí, lê aí agora o 13, verso 9. Vamos lá. 13, 9, vamos. Isso. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, foi cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse... Pronto. Foi cheio do Espírito, ou seja, veja que Paulo vai falar, vai repreender na autoridade do Espírito Santo. Ou seja, baseado em Atos 2, verso 4, todos foram cheios. Ali é um revestimento, pimpleme, esse revestimento é para uma missão especial. E aí vocês têm um texto. É muito importante que o Espírito Santo aqui, ele está habilitando, ele está capacitando, ele está energizando os seus servos para uma grande obra. É por isso que nós estamos falando aqui, uma perspectiva pentecostal, ok? E é uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui. Quando nós atentamos aqui para o Espírito Santo trabalhando, começaram a falar em línguas, 2:4. E todos foram cheios, vai. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E todos foram cheios do Espírito e começaram o quê? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí é uma submissão ao Espírito, e quem dá a língua é o Espírito. Então esse negócio do pregador, escute, eu estou aqui pregando Bíblia, eu não estou sendo contra ninguém, mas é meu dever pregar a palavra de Deus. Esse negócio do Espírito Santo, do pregador chegar e dizer assim: vem para cá que hoje, aí ele começa a dizer, você começa dizendo glória, de repente a tua língua embola. Não existe isso, gente. Não existe. De repente a tua língua embola, e quando ela embolar, é línguas. Gente, vamos parar com isso. A soberania do Espírito Santo. E lhes concedia que não é do pregador. Gente, vamos parar com isso. O fulano de tal orou e Jesus batizou tanto com o Espírito Santo. Largue isso de mão, gente. Vocês estão atrás de astros. Quem tem sede, busca. Quem tem desejo, pode buscar que Jesus batiza dentro da tua casa, dentro do teu carro, andando na rua. Espírito Santo, eu estou aqui, me usa, me dá. É muito perigoso quando eu fiz hipnose,
há um efeito muito grande quando você está em auditório, e principalmente quem tem influência de fala, ele pode hipnotizar as pessoas, e aquele poder de hipnotização, ele pode levar uma massa inteira a fazer o que ele quer. Ele determina, ele fala. Eu quero ver a pessoa pregar a Bíblia, e depois que ele pregar, ele diz: olha, meus irmãos, fiquem de pé, eu vou orar, e o Espírito Santo pode batizar vocês. Não é assim? Agora, ele ficar com um programa: receba, vem aqui, bota, fala. Não é a gente. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso aí é forte, meus irmãos. Viu? Quem fala é o Espírito Santo. E aqui não estás falando de fala estática, não. Palavra solta, palavra que você não sabe o que está falando, loucura, de maneira nenhuma. Vamos analisar aí que essa expressão aí, vamos ver aí Atos 2,14. Leia aí, Atos 2,14. Atos 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. E escutai as minhas palavras, não é isso? Aí é o verso 14, leia aí de novo. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém. Ele levantou a voz. Ele levantou a voz. Aí é falar, ou você tem um verbo aí, declarar, não é isso? Olha, observe bem, o termo falar aí dá uma ideia de que ele estava capacitado pela inspiração poderosa do Espírito Santo. Não era uma fala simplesmente de um pregador que se levanta normal e diz: eu vou falar. Era alguém que recebeu naquela hora a capacitação direta do Espírito Santo. Eita, meus irmãos, é negócio sério, né? É negócio sério. Se vocês analisarem, apoftetengomai, ele foi capacitado naquela hora a falar. Vê aí Atos 26, 25, vamos ver isso aí. Esse verbo no Antigo Testamento, queridos, é a mesma ideia de um profeta que era tomado pelo Espírito Santo para profetizar. Vamos lá. Atos 26, 25. Isso. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Está vendo? O Espírito Santo agora toma Paulo, esse verbo aí no próprio texto original, ele está dizendo que ele toma Paulo e ergue ele para ele falar. Ele diz: eu não estou dizendo eu não estou falando loucura, eu não estou fora de mim, eu não estou louco. Vamos lá, 2,17 agora, vamos lá. De Atos. Aqui, deixa eu ver onde é que está aqui. Pronto, nós já falamos isso aqui. Dotados pelo poder sobrenatural, cheios do Espírito, é isso que nós acabamos de falar, baseado em Atos 2,4. Já explicamos o verbo 2,4 ligado com o Espírito, com o poder do Espírito Santo. Habilitados a falar em línguas, vai lá. Vai, 2,17. 17. Uhum. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então veja bem, agora o Espírito Santo, você tem aqui aquilo que eu falei agora há pouco, o sonho de Moisés realizado. 11:29 de Números. Eu queria que todos fossem, olha aí, vossos filhos e vossas filhas vão fazer o quê? Então você tem aqui, a voz do povo ali não era a voz solta, louca, era uma voz profética. Quando você vê, faça distinção, quando você vê Atos 2, todos começaram a falar em línguas. A língua profética está aqui, ó, línguas proféticas. Ou seja, antes de falar dessas línguas proféticas, observem bem que Pedro, ele começa a falar em línguas, e ele diz assim: como os ouvimos falar as maravilhas de Deus. Ou seja, é interessante que vocês atentem bem para uma coisa. Naquele momento ali, eles estavam falando a
Glossolalia, está aqui, a glossolalia. E é muito importante que os irmãos entendam bem uma coisa, é muito importante. Eu anotei isso aqui. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento, Atos 10, 46, Atos 19, 6, 1 Coríntios 2, 14, diz que glossolalia era idioma estrangeiro. Em nenhum lugar do Novo Testamento. E aí tem mais que eu vou dizer aqui para os senhores. Prestem bem atenção uma coisa. Vamos ver 1 Coríntios 2, 12, 14. Rapidinho, corre lá. Isso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pronto. E observem bem, as línguas são idiomas, mas sem a companhia do dom de interpretação, uma mensagem em línguas permanece ininteligível ao locutor e ao ouvinte. E que para ter edificação tem que ser intérprete. E aí Paulo diz 14:2, vamos lá, 14:2 de 1 Coríntios, vamos lá. 14:2. Isso. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então a questão não é acompanhar de língua estrangeira, a questão é se tem o dom de línguas. Vocês entenderam? Essa é a diferença. E em mistério fala com Deus. Então nós não podemos negar. Agora, eles foram tomados em línguas estranhas para falarem as maravilhas de Deus. Agora, quando Pedro é erguido, ele vai ser erguido com a voz profética. E aí os outros que virão vão levar a voz profética. Que aí ele diz, e todos que invocar o nome do Senhor serão salvos. Por quê? Porque tem uma voz profética, a voz da mulher, a voz do jovem, a voz do menino, a voz do pastor, a voz do apóstolo, todos pregando o evangelho de Deus para outras nações no poder do Espírito Santo. Muito boa essa lição de hoje aí que nós estamos estudando. Como as demais, mas nós temos que analisar isso aqui. Agora, Pedro, quando ele se dirige à multidão, ele está falando língua estranha, não está? Mas quando ele se dirige à multidão, ele está falando língua estranha? Não. Ele para de falar língua estranha e ele começa a falar no seu próprio idioma. Ou seja, o Espírito Santo, ele não me leva à loucura que eu fique fora de mim, ou que você fica fora de você, perde as suas faculdades mentais. O povo começou a dizer, como é isso? 9 horas da manhã e eles estão bêbados. Ele estava ouvindo o que eles diziam? Aí ele se levantou, não gente, aqui ninguém está bêbado. Olha, se você pegar esse texto, aprenda bem uma coisa. Se fosse idioma para evangelizar, por que Pedro não pregou no idioma deles? Pedro não fala no idioma deles, ele agora fala no seu próprio idioma. E tem gente que diz assim, não, teve um milagre da audição. Muitos falam isso, mas o milagre foi nos crentes através da fala. É muito importante isso. Correndo aqui para a gente fechar, ok? Falar em línguas é o sinal inicial, ou seja, quando os apóstolos, os irmãos começaram a falar em línguas, era sinal de que eles estavam revestidos do poder de Deus, ok? As línguas, é muito importante isso, aqui é o seguinte, eu coloquei aqui 4 propósitos do batismo, 4 propósitos do dia de Pentecostes. O batismo com o Espírito Santo é vocação. Pronto, o Espírito Santo nos vocaciona para uma missão. Ninguém é batizado no Espírito Santo para salvação. Ninguém é batizado com o Espírito Santo para fazer parte da família da fé. A gente faz parte da família da fé quando aceita Jesus como Salvador. Agora, quando somos batizados com o Espírito Santo, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para uma profetizar a palavra de Deus, pregar o evangelho. Segundo, falar em línguas é um sinal inicial. É só a ponta do iceberg. Não é isso? É só a ponta do iceberg. Eu já preguei isso. Não é o tudo e o todo. Ou seja, novas experiências vocês vão entrar com... É só uma porta inicial de que coisas maiores Deus tem para nós. Ok? Sinal para os descrentes. Tem que ter o poder sobrenatural. E aí o apóstolo São Paulo diz que esse sinal você repreende o descrente. Chama a atenção, depois você lê 1 Coríntios 14, verso 23. Ok? Essa é a parte do verso 1 até o verso
2, 1 a 8. Não é isso? Aqui é toda a parte de 2, 1 a 8. Então, queridos, é muito importante que nós atentemos para essa... Está aqui, né? Essa segunda parte aí que nós colocamos aí para os nossos queridos irmãos. Muito bem.